Olá pessoal, estamos de volta com mais um bate-papo gostoso, uma entrevista gostosa, hoje com a gerente da Vigilância em Saúde, Bia Saceron. Nós a convidamos para falar um pouquinho com a gente sobre o alto número, né? Foi aí uma das farmácias que nós conversamos, teve um aumento de 200% na venda do autoteste para detectar Covid-19. Bia, seja muito bem-vinda aí na Web TV Andradas hoje. A gente já estava com saudade de você aí para conversar um pouquinho sobre saúde. Muito obrigada. A gente agradece. Nós ficamos aí um tempo sem ficar comentando um pouco sobre a Covid. Ela deu um pouco mais de tranquilidade para nós, né? O mês de abril foram apenas 10 casos de notificação, mas em maio, né, chegou o frio, os estabelecimentos um pouco mais fechados, né, concomitantemente à não obrigatoriedade do uso de máscara, nós acompanhamos um aumento. Então, no mês de abril, 10 casos, no mês de maio, 158 novos casos notificados. Uma subida boa, né? Normalmente, a média era de 5 novos casos por dia em maio. E em junho, né, um aumento ainda maior. Então, nós já passamos de 360 casos. No começo desse mês de junho, a gente marcava em torno de 17 novos casos por dia, eram registrados no serviço de epidemiologia. E agora, nessas últimas semanas, estamos em torno de 13 novos casos por dia da Covid-19 aqui em Andradas. Tem um aumento. Você acha que o fator também, a queda de temperatura pode ter ajudado, Bia? O frio já, né, aumenta os sintomas gripais, isso todos os anos, inclusive agora com a Covid, desde o início da Covid, esse aumento ele é ainda maior. Nós sabemos que são variantes, né, de transmissibilidade muito grande. E no frio as pessoas ficam mais próximas, o ambiente mais fechado, os eventos também voltaram, a não obrigatoriedade da máscara, tudo isso acabou contribuindo para esse aumento. Esse aumento não é só na cidade de Andradas, né? É um nível nacional. Na nossa região, região de Pouso Alegre, que é a nossa Superintendência Regional de Saúde, eles já computaram esse aumento de abril para maio de mais de 500% e de maio para junho mais de 1000%. Então, é um aumento realmente muito grande. O que nos tranquiliza? Apesar desse grande número de pessoas positivas para a Covid, confirmadas e notificadas, que nós sempre entendemos que o número de notificações são abaixo do que realmente temos de casos, porque muitas pessoas não fazem teste, né? Alguns estabelecimentos, às vezes, deixam de notificar em tempo hábil. Então, nós sabemos que o número pode ser ainda maior. Mas, apesar desse aumento, as internações estão sob controle. Então, a gente fala que os dados assistenciais estão sob controle. Não está faltando atendimento, internação de 8 pacientes durante todo esse mês de junho. E é um número relativamente baixo. Pelo número de casos positivos, é um número bem baixo. Sim. Né? Normalmente são pessoas idosas, muito próximas ou acima de 70 anos ou mais. A maioria acima de 80 anos. E a grande maioria também com comorbidades. Destes 8 casos, nós tivemos um óbito. Então, o que nós percebemos? Quem tem comorbidade, né, só não teve maior agravamento da saúde porque estavam vacinados. É isso que eu ia te perguntar. Essas pessoas que positivaram, né, que o teste deu positivo, e essas pessoas que acabaram sendo internadas, são pessoas já com a terceira dose? O que nós percebíamos? Acima de 60 e abaixo de 70 anos, muitas vezes não estavam com as 3 ou 4 doses recomendadas da vacinação. Então, o esquema vacinal estava incompleto. Os mais idosos, quase que 100% estavam vacinados, né? E aí foram casos mais leves, nós tivemos alta de todos eles, com exceção de um óbito com Covid comprovado nesse mês agora de mesmo? junho. De junho. No mês de junho. Era uma pessoa acima de 85 anos e com comorbidade também. Então, a internação, os dados assistenciais ainda são favoráveis. É por isso que em todo o estado, né, e no país, as medidas de flexibilização todas continuam, apesar desse aumento generalizado dos casos de Covid que nós estamos acompanhando. Nós percebemos que na vizinha cidade de Poços de Caldas, a prefeitura determinou, entre aspas, que os comércios, né, fechados, as pessoas entrassem de máscara. Porém, isso não foi uma exigência, e sim um alerta.
E aqui em Andradas mudou alguma coisa ou não? Nós também publicamos e reforçamos as campanhas em relação aos estabelecimentos fechados, os locais de ambiente fechado e um número maior de pessoas dentro desse ambiente, que o uso da máscara ainda seja utilizado. Então, nós recomendamos muito para as escolas, então as escolas estão usando a máscara, as igrejas, transporte coletivo, velórios. Então, locais fechados com um número maior de pessoas, ainda recomendamos sim o uso da máscara. E é para a saúde da pessoa mesmo, né? Para proteção. Então, principalmente se tem alguma doença de base, né? Se tem alguma fragilidade do estado de saúde. Ou até mesmo se mora com pessoas que são pessoas portadoras de alguma comorbidade, porque é uma proteção sua e também dos seus familiares. Por isso essa recomendação. Com certeza. Nós não pensamos ainda em relação à obrigatoriedade, porque estamos acompanhando esses casos, estamos observando que apesar do aumento, não está faltando assistência, não estamos acompanhando agravamentos do estado de saúde. Então, é ainda sugerido o uso da máscara, né? E que as pessoas tenham consciência. A gente sempre fala que é uma doença do bom senso, né, Rosângela? Com certeza. Então, se você tem sintoma gripal, você deve evitar sair de casa até que seu teste seja realizado no 5º dia. E se for necessário sair, que saia de forma obrigatória com a máscara, mesmo em ambiente aberto, para proteção também das outras pessoas que estão próximas de você. Ô Bia, normalmente, nesse período, dia 21, nós entramos aí no inverno, né, oficialmente. O inverno chegou dia 21 aí de junho. Normalmente nesse período tem realmente um índice, isso mesmo antes da Covid, ele tem mesmo um número muito grande de gripe, de pessoas gripadas, né? Eu sou uma que todo mês de junho praticamente eu sou carimbada com a gripe. Isso hoje está misturando um pouquinho com a Covid? Sim, inclusive se você tem um teste negativo para a Covid, são outros vírus que você foi acometido. Sim. Então, nós temos diversos vírus e todos são transmitidos da mesma forma, via respiratória, né? O contato com a via aérea e a liberação de gotículas. Então, a transmissão é a mesma. Então, com certeza, a gente já esperava esse aumento, porque agora, além dos outros vírus que sempre foram causadores da gripe, né, H1N1 e outras conhecidas, H3N2, temos também agora o vírus da Covid, que tem uma transmissibilidade muito grande. Principalmente que sabemos que entre nós temos aquela variável de muita transmissibilidade. Né? Um dos motivos, pessoal, que nós convidamos a Bia Saceron para estar falando com a gente hoje é com relação ao crescente número de vendas, né, de autoteste para a Covid-19. Muitas pessoas fazem o teste positivo, mas não comunicam o setor de saúde. Eu fui uma que testei positivo com esse teste de farmácia, que fiz no domingo, não tinha pessoa na farmácia para fazer, eu acabei comprando o teste. E na segunda-feira, imediatamente, eu avisei o setor de saúde, me senti na obrigação de avisá-los, né? Você tem acompanhado esse crescimento da venda de autoteste aqui na cidade? Isso, é uma venda liberada pela Anvisa, então as farmácias estão autorizadas a vender o autoteste. Embora o município tenha teste em abundância, né, nós ainda disponibilizamos o teste, não é preciso nenhum encaminhamento médico, então está com sintomas gripais, pode procurar a policlínica para testagem no 5º dia de início de sintomas. Apesar dessa disponibilidade do teste, né, de antígeno no município, as pessoas têm uma certa pressa, né, uma curiosidade em saber, então às vezes fora do horário de funcionamento da policlínica, acabam procurando a farmácia e fazendo o teste, o autoteste. A gente só orienta que seja feito de maneira correta, porque o teste negativo, o autoteste negativo, ele não descarta a Covid. Nós temos vários casos de falso negativo, e muitas vezes porque a testagem está sendo feita ou de forma incorreta, porque nós sabemos que é um teste que incomoda. Incomoda, né? E não é uma coisa que a pessoa faz usualmente, né? Então, isso, não tem como rotina dela, sim, né? exato, Não tem experiência nenhuma nisso, exato. né? Então, às vezes, a forma, o método de testagem não está correto e muitas vezes fora do prazo, né, de testagem, dos sintomas, ou muito antecipadamente, e às vezes você tem um resultado de falso negativo. Mas são testes que estão disponíveis para que a pessoa também que escolha esse método possa fazer esse autoteste.
Qual é a orientação? Isso. Diante do resultado positivo, procure por atendimento médico. Então, procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência ou o médico de sua confiança. E esse estabelecimento de saúde, a pessoa que prestou a assistência médica, é que vai fazer a notificação. Então, a obrigatoriedade é sempre do serviço de saúde que fez a consulta, a avaliação, que atendeu esse paciente que tem um resultado positivo da Covid-19. Quem teve resultado negativo, que continue atento aos sintomas, porque ele pode ter manifestado como negativo naquele momento e podendo ali, num outro teste, apresentar como teste positivo. Como teste positivo. Então, as pessoas, a orientação que você deixa é as pessoas que testarem positivo devem, então, entrar em contato na primeira unidade de saúde e comunicar o fato. Não só informar, né, mas que passe por avaliação médica, porque nós temos aí a Covid que se manifesta de forma diferente entre uma pessoa e outra. Algumas com sintomas muito leves, outras que precisam entrar com tratamento, não para a doença, que não há um tratamento específico, mas para trabalhar essa sintomatologia antes que tenha um agravamento do seu estado de saúde e possa, então, pela demora da procura médica, agravar e necessitar até de uma internação. Com certeza. Então, é melhor que passe por uma avaliação médica, que o médico auscute a parte pulmonar, observe que realmente não tem alteração de saturação, nada que realmente preocupe. Então, a pessoa fica mais tranquila e nós temos dados fidedignos em relação ao número de casos no município. Ô Bia, um outro sintoma que também está pegando a população aí e está demorando para passar, mesmo sendo medicado e tudo, é a tosse. Isso. Fala um pouquinho para a gente de o que a gente pode fazer para se livrar desse incômodo. O cuidado com a Covid, mesmo que hoje a gente acompanha casos mais leves, é realmente também as sequelas pós-Covid, né, Rosângela? Alguns relatos são mais comuns. A tosse residual, então aquela tosse que mesmo depois do tratamento é uma tosse que incomoda, é uma tosse irritativa. Nem com sempre certeza. ela é produtiva, mas ela é seca e quando ela desencadeia, a gente tem até dificuldade, né, para passar essa sensação de afobamento e a tosse persistindo. Um outro sintoma é a distração, então uma alteração cognitiva, muitas pessoas ainda reclamam sobre isso, né? E o cansaço, né? A dificuldade, às vezes, em andar em poucas distâncias já manifesta um certo desconforto, uma falta de ar, uma dificuldade em se recuperar. São os principais sintomas da sequela pós-Covid. Por isso que é importante esse acompanhamento médico, inclusive para que você retorne no seu médico para ele acompanhar quanto tempo está demorando tudo isso, o que pode ser feito para amenizar tudo isso, né? Você falou de tempo, né? Você tem mais ou menos ideia de quanto que, a gente sabe que é de pessoa para pessoa, mas quanto tempo mais ou menos costuma deixar uma pessoa com essa fadiga, com essa tosse que incomoda, né? Com a impressão, uma sensação de cansaço realmente, que antes do Covid não existia, né? Não temos esses dados, mas não só a nível municipal, né? É geral. A Covid ainda requer muitos estudos. E o que a gente observa? É difícil a gente ter esse retorno do próprio paciente. Uma vez que ele é recuperado, que ele sai do isolamento, que ele tem a recuperação do estado de saúde, muitas vezes a gente perde esse contato, esse feedback dele em relação ao tempo de sintomas residuais e tudo mais. Depende muito do estado de saúde de cada um. E o que a gente percebe? Quem tem melhor qualidade de vida, pratica atividade física, tem uma alimentação mais balanceada, é bem hidratada, tem uma boa noite de sono, a recuperação costuma ser bem mais rápida. Bem mais rápida e bem leal, né? A pessoa, ela se cura mesmo, né? Os bons hábitos, né? Com certeza. Principalmente, gente, beber água, né? Eu não imaginava que a água fizesse tanta falta no organismo depois que eu peguei o Covid. É a hidratação. A hidratação, ela derruba uma pessoa e ela deixa você, literalmente, também com a fadiga, né? Porque o corpo desidratado, ele não tem força para nada. Exatamente. Né? Bom, pessoal, nós falamos no início aí, nós convidamos a Bia Saceron para falar um pouquinho com a gente aí com relação à disparada que teve aí, a venda do autoteste para a Covid-19. E também ela falou um pouquinho para a gente aí do crescimento de abril até junho. Junho foi o período que nós tivemos um pouco mais de pessoas aí com Covid, porém, pessoas com menos gravidade, né Bia? Mais controlado, tudo. E para nós finalizarmos a nossa conversa, Bia, como é que está o caso do isolamento das pessoas positivadas?
Muito importante essa oportunidade de explicar, porque os protocolos são constantemente atualizados. Sim. E o protocolo atual é, diante de sintomas gripais, mantenha-se isolado até o 5º dia de início dos sintomas. No 5º dia é feito o teste e, ao todo, o caso positivo deve ficar 10 dias em isolamento. Volta a que era normalmente, então. Isso, 10 dias. Nós até tivemos um protocolo que testávamos no 7º dia. Sim. E se tivesse negativo, seria liberado. Hoje o protocolo é único, 10 dias de isolamento a partir do início dos sintomas. No 5º dia, se o resultado é negativo, está liberado do isolamento, pode voltar para o trabalho, né, para a escola, para as atividades de vida diária normal. Né? Mas, diante do caso positivo, deve completar 10 dias de isolamento, sempre contando a partir do início dos sintomas. Então, nossa referência é sempre o 1º dia de início dos sintomas, começa a contar 24 horas depois, no 5º dia testa, 10 dias completos, está liberado para os casos positivos, está liberado o isolamento. E uma outra coisa também, gente, voltando a falar para vocês aí, o município está fazendo teste lá na policlínica, né, no horário das 8. Os testes da Covid-19 estão sendo feitos pelo município, na policlínica, fica ao lado ali da farmácia. Ali não está sendo realizado o atendimento médico, apenas uma unidade para testagem. Os atendimentos estão sendo realizados nas unidades de saúde mesmo do município. Lá na policlínica não é necessário agendamento. Pode chegar na policlínica no 5º dia de início dos sintomas, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. O resultado sai na hora, é realizado um teste rápido de antígeno. Uma outra informação importante, Rosângela, é em relação ao isolamento dos contatos próximos, aquelas pessoas que moram na mesma residência dos indivíduos que estão com os sintomas gripais. Então, se você mora com alguém que tem sintomas gripais e você não tem sintomas, é uma pessoa assintomática, é importante reforçar os cuidados dentro do domicílio, porque a pessoa pode estar com Covid e você vir a também adquirir a Covid dentro da sua casa. É importante que quando saia para o trabalho, para as suas atividades do dia a dia, obrigatoriamente saia e utilize a máscara de proteção facial. Com certeza. No 5º dia, se essa pessoa foi testada realmente positivo para a Covid, você pode se manter ativo, fora do isolamento, se estiver assintomático, e mesmo assintomático, é um contato próximo, na mesma residência de um caso positivo, você também pode realizar o teste lá na policlínica no 5º dia. Se o seu resultado assintomático der positivo, aí você se isola por esses outros 5 dias e depois volta à atividade normal do dia a dia. Então, é uma mudança em relação ao isolamento do que tínhamos no início da pandemia. No início da pandemia, a pessoa com os sintomas isolava e mesmo quem não tinha sintomas dentro da própria casa também era obrigatório o isolamento. Agora tivemos essa mudança. Essa alteração aí, né? Eu esqueci de perguntar para você, mas a gente está em tempo ainda. Nós tivemos algum caso de crianças aqui na cidade nesse período aí? Nenhum agravamento. Nós temos casos de crianças positivas, sim. O último foi um recém-nascido que foi internado, mas ele teve contato positivo, né, logo após o nascimento, mas não tivemos nenhum agravamento do estado de saúde, né, em relação às crianças. E o que muda tudo isso ainda é o cenário de vacina. Em relação a até mesmo essa orientação do isolamento, para quem não tem sintomas e mora junto com uma pessoa no mesmo domicílio de um caso positivo, é em relação à vacina. A primeira pergunta, se você está vacinado, você pode estar liberado do isolamento, manter as suas atividades, enquanto a outra pessoa, caso positivo, mantenha-se no isolamento. Então, ainda reforçamos a importância da vacina para o controle da doença. E a medida de controle de todas as pessoas que foram testadas positivo, o cuidado mesmo, né, em preservar o outro e não transmitir a Covid para outras pessoas, né, Rosângela? E lembrando, com certeza, e lembrando também, né, pessoal, quem tem pessoas idosas em casa, principalmente com comorbidade, né, e principalmente a juventude aí que está saindo, as festas estão voltando normalmente, né, a vida está voltando ao normal, quando voltar, realmente preservar seus pais, né, para que não venha, né, eles adquirirem o vírus novamente. Bia, quer falar mais alguma coisa, suas considerações finais? Mais uma vez a gente agradece de coração você ter vindo aqui falar com a gente, né? Espaço sempre aberto aqui na Web TV, e é sempre importante a população ter acesso direto com vocês, né, que estão ali direto na saúde, né?
estamos à disposição. Para a população é importante reforçar que as medidas são de prevenção mesmo, que hoje aprendemos a conviver melhor com a doença, embora o aumento, né, já foi, né, acompanhado nesse último mês, principalmente, não estamos tendo grandes agravamentos do estado de saúde, e isso é também graças à população, né, que aderiu à vacinação, que aderiu à prevenção. A gente precisa voltar a essa nova normalidade, os encontros, né? É inevitável que a gente volte ao normal. Então, que as pessoas continuem, né, tendo consciência, que se cuidando, para que o estado seu de saúde não se agrave, né, protegendo, principalmente quem tem um problema de saúde, a gente vai conseguir num cenário ainda favorável, apesar desse aumento no número de casos. Com certeza. Bia, mais uma vez, muito obrigada. Espaço é sempre aberto aí para vocês. Obrigada. Bom, pessoal, foi mais um bate-papo gostoso com a Bia Saceron, que prontamente nos atendeu para falar sobre o alto índice, né, de vendas de autoteste para a Covid-19, porém, a nossa situação aqui na cidade está sob controle. Nós tivemos aí apenas 8 internações, porém leves, como ela mesma falou aqui para nós. E a gente volta aí a qualquer momento com mais matérias, com mais informações de interesse de vocês aí da população. Até lá!